focaram nos problemas graves enfrentados por muitas crianças e adolescentes, a violência e o abuso sexual. O combate a esses crimes é um dos maiores desafios do nosso país. É também uma das funções do Ministério Público Federal. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ocorre no Brasil, por ano, cerca de 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, menos de 20% desses casos chegam ao conhecimento das pessoas encarregadas de tomar providências. Em seguida, iremos mostrar as opiniões de alguns entrevistados e profissionais que têm contato com a situação, mostrando seus pontos de vista e as devidas providências que devem ser tomadas diante do problema. Então, gente, a gente está aqui agora com o Wagner, né? Então, eu vou perguntar o que o senhor sabe a respeito do abuso sexual. O que o senhor acha que é o abuso sexual? Para mim é uma falta de compromisso com o cidadão. Principalmente, vamos para ter relação com a mulher, não precisa ter abuso com ele. Para mim é uma falta de respeito com a cidadã. Como é que você vai fazer uma ação e reação? Para mim, toda ação tem reação. Mas o que você acha que a sociedade deveria fazer com relação a isso? Abominar essas pessoas. Incentivar, não excluir. Às vezes a pessoa com um gesto, uma palavra, uma conversa, as pessoas mudam a gestão. Muitas é falta de opinião, falta de caráter, de personalidade. O cara fica isolado, não sabe o que é. Entendeu? Ele não tem nem noção do que ele faz. Tem mulheres e mulheres. Para que o cara vai fazer isso? Estrupar. Qual o prazer do maníaco? De ver uma pessoa sofrer, no caso, também, né? Isso. Torturar. Será que ele gostaria que alguém fizesse com ele? Então eu acho que ele tinha que passar por a mesma coisa. E o que você acha que deve ser feito quando a criança sofre abuso sexual assim? Sim. Primeiramente, cara, tem que ver como é que foi a orientação dos pais. Isso aí também manda muito. Também em todos os casos, às vezes, chega até a justiça. Igual aquele caso daquela menina de 16 anos mesmo. Aquele tanto de homem. Ninguém sabe a verdade. De trás de morto tem morto. Será que aconteceu aquilo ali mesmo? Será que ela queria aquilo ali mesmo? Será que foi o namorado dela mesmo? Porque pelos vídeos que montaram, diz que ela queria 50, né? Então tá faltando mais 17. Trata-se de uma situação em que uma criança ou um adolescente é invadida em sua sexualidade e usado para gratificação sexual de um adulto ou de um adolescente mais velho. Pode incluir desde carícias, manipulação de genitais, mama ou ânus, mas muitas vezes o agressor pode ser um membro da própria família ou uma pessoa com quem a criança conviveu. Alguém também que frequenta o círculo familiar. Em primeiro lugar, acolhê-la e de modo algum responsabilizá-la pelo ocorrido. Romper com o pacto de silêncio que encobre essa situação é um dos pontos melhores e mais cruciais que tem da questão. Sendo assim, o passo seguinte é fazer a denúncia ou a notificação ao Conselho Tutelar, na Vara da Infância e da Juventude, ao Ministério Público ou uma delegacia do município. O que você acha sobre pedofilia? O que eu acho? Olha, eu acho que é um crime muito grande, né? Pedofilia. E o que a senhora acha que deve ser feito com a criança e com o estuprador? Com o estuprador está cadeia, certo, né? E com a criança um tratamento, o psicológico, porque a criança deixou uma sequela muito grande na criança. Sim. A pedofilia é uma doença que leva o indivíduo a sentir atração sexual por uma criança, de forma compulsiva e obsessiva. No meio da sociedade, ele pode agir normalmente, entre os familiares, amigos, até mesmo no meio profissional. Ele se torna um criminoso a partir do momento que utiliza o corpo de uma criança de forma para poder satisfazer seus desejos sexuais, mesmo não utilizando a violência física. Um pedófilo não é identificado por aparência, nem é fácil identificar um pedófilo. Um pedófilo pode ser qualquer pessoa, independente da sua raça, cor, sexualidade ou até mesmo religião. Esse perfil existe sim. Esse perfil ele é traçado por psicólogos, as pessoas que trabalham no meio, e a coisa não acontece da noite para o dia. Eles já vêm ou geralmente eles passaram por o mesmo processo na infância. Sabe-se que existe sim a possibilidade de poder ser identificado sem que ele tenha cometido
ou que ele vai cometer e depois de cometido. Olha só, muitas das vezes é mais pelo aspecto da, como se dizer, da ameaça. As crianças que são abusadas geralmente passam por esse trauma, e aí, se acontecer uma ameaça, possa ser que dificilmente ela vai se abrir para alguém. Mas tudo isso também tem tendências e são limitadas, porque hoje não precisa, a criança que foi abusada, o adolescente que foi abusado, ele muda o seu perfil psicológico. E então existe uma equipe que trabalha nessa parte psicológica que pode sim, sem que ele chegue a expressar os sentimentos através das ações, desenhos, palavras, mesmo que ela não queira estar declarando isso por palavras, por boca, mas por ações e por escrita, desenhos, é possível sim ser feita essa avaliação. Sim, né? Principalmente quando a gente percebe que as crianças estão com determinados tipos de brincadeiras que são fora da idade, a gente costuma perguntar para elas o que está acontecendo. E se a gente percebe que algum tipo de violência pode estar acontecendo com ela, a gente conversa, que não orienta as crianças que não é permitido, para não permitir que nenhum adulto se aproveite de situações que determinados tipos de brincadeiras não são permitidas, que no seu corpo, é o seu corpo, só ela pode pegar, que nenhum adulto pode ter acesso a esse espaço que é só dele. Então a gente costuma ter esse tipo de conversa com a criança quando a gente percebe ou suspeita de alguma coisa, né? Principalmente que através das brincadeiras as crianças começam a demonstrar, através dos desenhos também. Então a gente, nessa investigação, a gente já aproveita para conversar sobre o tema e principalmente se elas negam ou se elas sentem medo de falar alguma coisa, a gente, de antemão a gente já coloca que não é permitido que nenhum adulto, nenhuma outra pessoa se aproveite da situação, que nenhum tipo de brincadeira, nenhuma parte do seu corpo é permitido, nem que façam com ela, nem que a peça que a façam também. Quando acontece chega à escola, nós somos orientados a acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar é acionado, então aí começa toda uma investigação, a princípio sigiloso, porque a família não pode ser informada do que está acontecendo, da desconfiança da gente no abuso, porque se acontecer, a primeira coisa que a família faz é tirar a criança da escola. E aí, se a criança sai, a gente perde ali a possibilidade de conseguir salvar a criança dessa violência. Então a gente aciona o conselho abre a investigação. Se precisar, ir à delegacia, a escola vai, faz a ocorrência, né, até que esses fatos sejam esclarecidos. Porque muitas vezes a criança sofre violência dentro de casa e é um parente que comete violência. Se a gente, nesse primeiro momento, chamar a família, olha, se perguntar se a criança está sendo abusada, está sofrendo muito de violência, todos vão negar. Ninguém vai assumir. E se a família nem desconfia, ou é pior ainda. Então a gente é orientado, o serviço de orientação das escolas, que é o primeiro contato que a gente faz. A criança sempre mostra de algum modo que sofreu abuso sexual, seja claramente por sinais, desenhos ou até mesmo afastando da pessoa que possa ter vindo a abusar da criança. Também por palavras impróprias que não são para a idade dela, que elas acabam pegando do possível estuprador. O que deve ser feito quando a criança assume que foi abusada? Bom, primeiro você deve acreditar na criança, pois ela não vai mentir à toa sobre o ocorrido, e comunicar o estado da criança e do adolescente, pois é lá que eles vão tomar devida providência de tudo que ocorreu e o que vai acontecer com a pessoa. E por que as crianças omitem esse caso? Bom, a maioria das crianças sentem medo pelo que pode acontecer com sua família ou até mesmo com ela no futuro, assim que o caso seja solucionado.
A atividade sexual com adolescentes é considerada crime, mesmo que não exista a coesão física. Sim, porque mesmo que esteja ali, né, você tem um consentimento de estar ali, exemplo, num beijo, mas se começa a forçar mais que isso, passar uma mão, uma coisa assim, é um abuso, entendeu? No momento que não tem um consentimento, é um abuso. O que se deve fazer no caso de um abuso sexual? Procurar uma pessoa confiável para contar e procurar a polícia sobre, entendeu? E como agir diante de uma situação dessa? Você tenta sair, porque você tá ali, né? E aí esse cara tá vindo muito em cima, você tenta sair. Do momento que tu conseguir sair, você pede socorro. Seja pra polícia, pai ou mãe, ou hoje em dia geralmente eles são os abusadores, tem, né? Então você pede ajuda pra primeira pessoa mais confiável que você achar. Sim, ela tinha 6 anos e foi dentro de um colégio. O cara pulou um muro e deu um soco na vagina dela. E aí depois mandou ela fazer coisas nele, tipo, oralmente. Existem 5 passos. 1. Mantenha-se firme. A escute com calma e ofereça amparo. Não a julgue nem condene. 2. Acredite na criança. Assegure que você crê no que ela está dizendo e que fica feliz por ela ter contado. 3. Restabeleça a sensação de segurança da criança. Faça o que for necessário para protegê-la de danos futuros. 4. Livre a criança de qualquer sentimento de culpa. Afirme que ela não é responsável por aquilo que ocorreu e continue a dizer isso sempre que necessário. 5. Busque ajuda. Encontre profissionais que possam guiar você nos próximos passos em prol da segurança e do bem-estar da criança. Sim, afinal, a primeira forma de proteção contra o abuso sexual é a informação. Alguns especialistas consideram que aos 5 anos já é possível orientar a criança sobre a abordagem sexual imprópria por parte de adultos ou colegas muito mais velhos. Obviamente, essa abordagem não é a mesma que fazemos com adultos ou adolescentes. Existem metodologias e formas adequadas de como trabalhar o cuidado com o corpo na primeira infância e que identificam quais são os comportamentos de um adulto ou maior de idade com uma criança. Abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes são enquadrados penalmente com corrupção de menores, artigo 218, e atentado violento ao pudor, artigo 214, caracterizado por violência física ou grave ameaça. O abuso sexual de meninas e meninos e de adolescentes inclui a corrupção de menores, o atentado violento ao pudor, o estupro, artigo 213. Com a Lei 8.072, de 25 de junho de 1990, o estupro e o atentado violento ao pudor passaram a ser considerados crimes hediondos e tiveram as penas aumentadas. Papai, não, o que é isso? Não, isso não se faz. O Senhor deveria me amar, Me respeitar, sem me maltratar. deveria ser lindo como o sol. A certeza depois do frio. Eu o peixe, o Senhor o rio. Assim, tenho medo, calafrio. Tio, avô, primo, vizinho, Pessoas que chamam de Senhor. se acham confusas na própria ilusão. E eu, criança, ferida nessa escuridão. Atenção a todos, todos, Ele parece confiável, parece. mas sou eu, menina que padece. Alerta, me ouve, não me esquece. Não me toque aqui, não me aperte. Sou menina, quero só ser criança. Festa, cores, luz, muita dança. Sem trauma, só esperança. Preciso de sonhos e não pesadelos. Quero tudo de bom. Quero grandeza de gente grande. Quero carinho que não constrange. Ao longo desse vídeo, é possível ver os inúmeros motivos para que a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes seja banido da nossa sociedade. As crianças e os adolescentes são o futuro do nosso planeta, e a eles temos que dedicar o melhor possível, sem que passem por nenhum tipo de violência. Saber que o estupro, o abuso sexual, violência física e psicológica é crime, todos sabem, mas é preciso tomar atitudes. Preste mais atenção nas crianças, escute os adolescentes. Nem sempre são coisas inventadas de mentes criativas, mas sim um chamado. Um
pedido de socorro. Diga não à cultura do estupro. Perceba sinais de uma esperança sem